Você já foi deixada quando mais precisava de alguém? Já confiou e foi traída bem no momento mais bonito da sua vida? Essa história é sobre isso. Sobre uma mulher que viveu o pior tipo de abandono. Foi deixada no altar, na frente de todos e diante de Deus. Mas o que ninguém esperava é o que aconteceu depois, porque o homem que a destruiu voltou, com os olhos cheios de lágrimas e um pedido de perdão. O que você faria no lugar dela? Fica até o fim, porque essa história não tem só dor. Ela tem fé, tem força e tem uma virada que vai te arrepiar. Se esse tipo de história toca você, se inscreve agora no canal Luz na Janela, porque aqui cada história é feita para te lembrar que Deus não termina no abandono. Ele recomeça no silêncio. Era um sábado de céu limpo, o tipo de dia que todo mundo diz que Deus preparou especialmente para um casamento. Na casa da noiva, o cheiro de lavanda preenchia o ar, misturado ao perfume suave da maquiagem recém-aplicada. A mãe sorria nervosa. As amigas faziam piada para disfarçar a tensão boa, e ela só olhava o relógio. Faltavam 2 horas, depois de tudo o que viveram, depois das orações, das promessas, da espera, aquele dia finalmente tinha chegado. Ela se olhava no espelho com os olhos marejados e sussurrava: Senhor, obrigada, é hoje. O vestido branco não era caro, mas parecia mágico. Rendas delicadas costuradas à mão pela tia da igreja. Um véu simples, mas cheio de significado. No peito, o coração corria como criança. A igreja estava cheia, cada banco ocupado por alguém querido. No altar, flores brancas, louvor suave ao fundo. O pastor ajustava o microfone. Todos se levantaram quando o carro da noiva chegou. Ela saiu com o pai ao lado, o braço firme, os olhos brilhando. Passou pelo corredor como num sonho. Lembrou de cada oração feita, de cada noite em que chorou por não saber se um dia teria uma família. Agora teria. Estava tudo certo. Mas ao chegar ao altar, ele não estava lá. O espaço estava vazio. O pastor tossiu e disfarçou. Alguém do coral começou a cochichar. Ela sorriu nervosa. Talvez ele estivesse no banheiro. Talvez tivesse ficado preso no trânsito. Mas 5 minutos passaram. Depois 10. Depois 15. O pai dela segurou mais forte seu braço. Filha, ele disse. Mas não terminou. O pastor se aproximou e num sussurro disse: Ele não veio. O mundo congelou. Ela ainda segurava o buquê. Ainda estava com o véu sobre os olhos. Mas dentro, tudo despencou. Tentaram levá-la para a salinha ao lado, mas ela ficou ali, parada. A igreja, agora em silêncio. Os convidados, sem saber se sentavam ou iam embora. A mãe dela chorava no banco da frente. Uma criança perguntava baixinho: cadê o noivo? E então, ela soltou o buquê. As flores bateram no chão com um som seco. Ela tirou o véu com mãos trêmulas. Os olhos estavam vazios, como se tivessem apagado a luz por dentro. E naquele altar, onde deveria começar uma nova vida, ela desabou. O silêncio da igreja doía mais do que qualquer grito. Não havia barulho. Só o som abafado dos passos hesitantes dos convidados saindo um a um, como se cada passo carregasse culpa por estar indo embora de algo que nunca começou. Ela estava sentada no banco da frente agora, o vestido amassado, o véu dobrado no colo, as mãos sem força. O pai dela olhava para o chão, imóvel. A mãe, com os olhos inchados, segurava a Bíblia contra o peito. Ninguém dizia nada, porque ninguém sabia o que dizer. Talvez tenha acontecido alguma coisa, arriscou uma tia. Deus sabe de tudo, disse a irmã do círculo de oração. Mas a verdade é que nem Deus foi suficiente para impedir que ele não viesse. E então veio a parte mais difícil, sair dali. Sair daquela igreja, andando de branco, sozinha. Foi como caminhar por um campo minado de olhares. Teve gente que abaixou os olhos. Teve gente que quis abraçar, mas desistiu no caminho. Teve até quem tirasse o celular para filmar. Ela passou por todos, como uma estátua, o rosto seco, a alma em frangalhos, o barulho dos saltos ecoando na calçada. Chegando em casa, a avó esperava com uma toalha de rosto molhada. Filha, deita, descansa. Amanhã é outro dia. Mas não era. O amanhã não veio com respostas. Ela ficou deitada por horas, ainda com parte do vestido. Não chorava mais, não se mexia. Só repetia uma frase como uma oração mecânica. Deus, me dá um motivo, me dá um só motivo. Mas o céu estava em silêncio. Os dias seguintes foram longos. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer carta. No mercado, cochichos. Na igreja, silêncio constrangido. Nas redes sociais, comentários passivos-agressivos. Ela quis desaparecer. Pensou em mudar de cidade. Pensou em deletar tudo. Mas no fim só sumiu de si mesma. Não atendia mais ligações. Não ia mais aos cultos.
Não saía do quarto. Ela deixou de comer, deixou de acreditar, porque o que ele tinha feito não era só ir embora, era deixá-la ali, diante de Deus e de todo mundo, como se o amor dela não fosse suficiente. E ninguém sabia que ela já tinha ouvido de Deus que aquele homem era promessa. Ela acreditou nisso, e agora tudo parecia uma mentira. O quarto continuava igual. As flores que tinham sobrado da cerimônia murcharam em cima da cômoda. O vestido de noiva, agora pendurado atrás da porta, parecia zombar do tempo parado. Ela acordava tarde, ou nem dormia. Perdeu as contas de quantas vezes o sol nasceu sem que ela percebesse. A casa, que antes vibrava com os preparativos, agora era silêncio. Nem a mãe falava, nem a fé dava sinal de vida. Ela já não orava em voz alta, mas de vez em quando sussurrava frases que mais pareciam desabafos sufocados. Senhor, por quê? Mas não havia resposta. Ela se alimentava mal, não penteava o cabelo, não respondia às mensagens das irmãs da igreja. Teve um dia em que se olhou no espelho e não se reconheceu. O que foi que sobrou de mim? E a verdade é que ela estava viva por fora, mas morta por dentro. O que doía não era só o abandono, era a dúvida. Ela havia orado tanto, jejuado, pedido sinais. Deus, fui eu que me enganei? O Senhor não me avisou? Ou era para acontecer mesmo? As promessas que ela acreditava agora pareciam delírios. As pregações que antes a emocionavam, agora soavam vazias. Ela se afastou da igreja, mas Deus não se afastou dela. Foi num domingo, como qualquer outro. A mãe insistiu para que ela fosse ao culto. Só um pouquinho, filha. Fica no banco do fundo. Ela aceitou, mais para não brigar do que por fé. Entrou na igreja cabisbaixa. O coral já cantava. Ninguém falou nada, só sorrisos tímidos, olhares gentis. Ela sentou no último banco e ali sentiu algo estranho. Não foi arrepio, não foi emoção, foi um silêncio dentro do silêncio, como se alguém dissesse sem palavras: eu ainda estou aqui. Ela olhou para o altar, fechou os olhos e pela primeira vez em semanas chorou sem vergonha, não porque estava curada, mas porque entendeu que Deus não foi embora, mesmo quando tudo parecia perdido. Ali, naquela noite, ela voltou para casa ainda em pedaços, mas com uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Naquela mesma igreja, no culto seguinte, ela voltou. Ainda se sentava no último banco, ainda mantinha os olhos baixos, mas algo dentro dela havia se movido. Não era fé ainda, era sobrevivência. Foi nesse culto que ele apareceu, um homem sentado 2 fileiras à frente, rosto novo, nunca visto, tinha barba rala, camisa clara, calça simples. Não olhou para ninguém, não se mexia muito, mas durante o louvor, ele chorava. Ela percebeu, não porque queria, mas porque de alguma forma quem tem o coração partido reconhece outro coração em pedaços. No final do culto, a mãe dela foi cumprimentar as irmãs, como sempre fazia. Ela ficou sentada, esperando. Foi então que ele passou por ela. Olhou nos olhos dela por um breve segundo, sem invadir, sem forçar, e disse com voz baixa: que bom que você veio hoje. Ela assentiu com a cabeça, e ele seguiu. Foi só isso, mas naquela noite, foi tudo. Nos dias seguintes, ela o viu mais vezes na igreja, sempre no mesmo banco, sempre discreto. Às vezes, ele fechava os olhos e sussurrava orações. Outras vezes, ficava em silêncio total. Ela nunca soube seu nome, nem quis saber, mas por alguma razão, sentia paz quando ele estava ali. Não era atração, não era ilusão, era só paz. E naquela fase da vida, paz era luxo. Um dia, depois do culto, ele se sentou perto dela no jardim ao lado da igreja. Ela olhava as árvores. Ele, o chão. Tem dias que a gente sente como se tudo tivesse desmoronado, né? É, ela respondeu. Mas depois, ele continuou, a gente percebe que ainda está de pé, mesmo sem saber como. Ela olhou para ele com os olhos úmidos. É exatamente assim que eu me sinto. Ele sorriu de leve. Então você também está de pé. Só por fora, ela respondeu. Mas é assim que começa, ele disse. Deus começa por fora, até alcançar lá dentro. Ela abaixou os olhos e não disse mais nada. Mas naquele momento, não precisou. Foi assim que tudo começou. Sem promessas, sem pressa, sem palavras difíceis. Só 2 sobreviventes da dor, sentados sob uma árvore, dividindo o mesmo silêncio. E pela primeira vez, ela dormiu naquela noite com o coração menos pesado. Foram semanas sem grandes acontecimentos, mas dentro dela, cada dia era uma revolução. Ela voltou a arrumar a cama, voltou a passar um batom claro antes do culto, voltou a ouvir louvores enquanto lavava a louça. Coisas pequenas, mas que, em momentos de luto, são vitórias gigantes. Na igreja, ela seguia no mesmo banco, ele também. Às vezes se cumprimentavam com a cabeça, outras vezes nem isso, mas o silêncio entre os dois era confortável, como se não precisassem fingir nada. E esse era o detalhe. Ela não precisava mais fingir que estava bem, mas também não se afundava mais no que passou. Certa manhã,
Decidiu atualizar seu currículo. Nem sabia por onde começar, mas a mãe a incentivou. Vai, filha, você ainda tem uma história linda para viver. Começou a procurar vagas. Nada demais, mas o simples ato de buscar a fez sentir viva de novo. Poucos dias depois, foi chamada para uma entrevista. Vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo com cuidado. O coração acelerado, a boca seca, mas ela foi. Na volta, parou na padaria e comprou um pão doce. Fazia tempo que não se dava um presente. Sorriu, sentada sozinha, comendo em silêncio. Sorriu. Aos poucos a casa voltou a ter som, não só de louvor, mas de passos, de risadas pequenas, de conversas com a mãe sobre qualquer coisa. Você tá diferente, filha, disse a mãe um dia. Tá mais viva. É que eu tô começando a voltar, respondeu. E pela primeira vez em meses, se olhou no espelho e disse, eu gosto de você. Na igreja um dia, o homem do banco da frente não apareceu. Ela percebeu. Ficou inquieta, mas não comentou. Na semana seguinte, ele voltou. Estava viajando. Ele explicou sorrindo. Mas pensei em você. É mesmo? Ela perguntou surpresa. Sim, e orei. Orou por mim, por nós, pelos que estão voltando, porque todo mundo volta de algum lugar. Ela não soube o que responder, só sorriu. Mas naquele sorriso já havia mais vida do que tristeza. A mulher que tinha sido deixada no altar ainda existia, mas agora ela dividia espaço com uma mulher que estava sendo reconstruída por Deus, sem pressa, e com muito mais amor do que jamais tinha sentido antes. O domingo começou como qualquer outro, louvor suave no rádio, chá com a mãe antes do culto, roupa simples, maquiagem leve, paz no peito. Ela chegou cedo, como sempre, se sentou no último banco. O homem do banco da frente já estava lá, com a Bíblia no colo, olhos fechados. Ela olhou ao redor. Pouca gente ainda. O ar estava leve, mas então a porta da igreja se abriu e o mundo parou. Ele entrou. O homem que a deixou no altar. O homem que a despedaçou diante de todos. O homem que desapareceu sem uma palavra. Ali, na mesma igreja, na mesma nave. Ela não acreditou de primeira. Pisou forte no chão para ter certeza de que não era sonho, mas era real. Ele caminhava devagar, olhos baixos, rosto cansado, um pouco mais magro, o cabelo diferente, mas era ele, e ele a viu. Parou por um segundo, o olhar preso ao dela. Ela congelou, as mãos gelaram, o estômago virou, as pernas queriam correr, mas ela ficou. Ele desviou o olhar e se sentou, 2 fileiras à frente. Ela não ouviu mais o louvor, não entendeu nada da pregação, não sentiu o culto passar, só conseguia ouvir o próprio coração. E o eco da pergunta que ela achava que nunca mais teria que enfrentar. Por quê? Depois do culto, todos começaram a sair. Ela tentou escapar pelos fundos. Mas quando virou o corredor, ele estava lá, parado, esperando, com os olhos baixos e uma carta nas mãos. Eu só queria falar com você. Ela não respondeu. Não precisa dizer nada agora. Eu só me arrependo de tudo. Você tem noção do que fez comigo? A voz dela saiu trêmula, firme, mas ferida. Eu sei, ele respondeu. Eu sei que não tem desculpa. Eu só queria olhar nos seus olhos e pedir perdão, de verdade. Pela primeira vez na vida, ela ficou em silêncio. Eu destruí você. Eu sei. Você não faz ideia do que foi viver com esse buraco. Eu fiquei com medo, ele confessou. Medo de não estar à altura. Medo de errar. Medo de estragar sua vida. Então você preferiu fugir? Ela perguntou sem gritar, mas com a dor escancarada na voz. Ele começou a chorar. Eu fui covarde. Mas Deus me trouxe de volta, porque eu precisava encarar e precisava pedir perdão. Nem que fosse tarde demais. Ela olhou nos olhos dele e viu, pela primeira vez, verdade. Viu um homem diferente. Não melhor, não perfeito, mas despido da arrogância, ferido pelas próprias escolhas e talvez arrependido de verdade. Ela pegou a carta, olhou para ele e disse, eu não sei o que fazer com isso ainda. Tudo bem, mas obrigada por me ouvir, ele disse, enxugando os olhos, e foi embora. Ela ficou ali, parada, com a carta nas mãos e o coração aberto como uma ferida antiga que começa a sangrar de novo. Mas alguma coisa tinha mudado. Dessa vez, ela não estava mais sozinha. Ela passou os dias seguintes em estado de suspensão. O mundo à volta girava normalmente. Ônibus passando, vizinhas conversando, cultos acontecendo, mas dentro dela, tudo parecia parado, congelado. A carta ficou por 2 dias intacta, em cima da cômoda. Toda vez que ela olhava, sentia um nó subir pela garganta. Não leia, dizia a mãe. Espera o coração acalmar. Não quero sentir nada, mãe. Mas já sentiu, filha. Por isso tá doendo. Ela não respondeu. Naquela noite, ela orou, como fazia tempo que não orava. De verdade, de alma nua, sem rodeios, sem disfarces. Deus, por favor, me mostra o que é certo, porque eu já errei demais seguindo o coração. Eu só quero paz. Eu só quero ouvir tua voz. Ela ficou ali, de joelhos, até o chão do quarto parecer parte do seu corpo. Dormiu assim, com a cabeça encostada na beirada da cama. Pela manhã, acordou com o sol entrando pela janela e uma decisão. Ler a carta. As mãos tremiam. A letra dele era firme,
mais angustiada. Me perdoa, eu destruí o momento mais importante da sua vida, não porque você não era suficiente, mas porque eu nunca me senti digno. Eu achei que fugir era mais fácil do que fracassar na sua frente. Mas eu fracassei do mesmo jeito, e levei anos para entender que fui um tolo. Deus me puxou de volta. Eu lutei, me afastei dele, me envergonhei, mas ele não me soltou. E um dia, no meio de uma oração desesperada, ele falou comigo e me disse para voltar, não para pedir que você volte para mim, mas para te dizer que você merecia ser pedida em perdão. Ela terminou de ler com os olhos embaçados. Não sabia se chorava de raiva ou de alívio. Porque, de algum modo, aquelas palavras abriram mais do que machucaram. Naquela noite, ela foi à igreja, não para ver ninguém, mas para sentar no banco e ficar em silêncio. Lá, o homem do banco da frente, aquele com quem ela dividia silêncios, se aproximou. Você tá bem? Ele perguntou. Não sei. Ela respondeu com honestidade que assustava até ela mesma. Quer conversar? Acho que não. Quer que eu ore com você? Acho que sim. E ele orou. Uma oração sem floreios, sem palavras difíceis. Senhor, a tua filha tá machucada, mas ela ainda quer te ouvir. Então fala com ela, mesmo que seja no silêncio. Ela chorou. Chorou como não chorava há tempos. Porque não era sobre o ex, não era sobre voltar, era sobre se permitir curar. E naquela madrugada, sozinha no quarto, ela escreveu uma frase no diário. Talvez perdoar não signifique recomeçar com alguém, mas com a gente mesma. Ela combinou de encontrá-lo em um café discreto, longe da igreja, longe de olhares, lugar neutro, sem memórias, sem lembranças. Sentou antes dele, pediu um chá de camomila, tentava manter a respiração sob controle. O vestido era simples, o cabelo preso num coque, mas a expressão no rosto era outra. Não era mais a mesma mulher daquele altar, e nem a mesma daquele banco de igreja onde ficou paralisada. Agora, ela estava inteira, mesmo com as rachaduras. Ele chegou com um buquê de flores do campo. Ela olhou, sorriu, sem ironia, mas não pegou. Não precisa, ela disse. Eu só quero conversar. Ele assentiu e se sentou. Não havia arrogância, só humildade, e muito peso nos olhos. Eu pensei em 1000 coisas para te dizer. Ele começou. E nenhuma vai ser suficiente. Ela completou. Silêncio. Ele tentou falar de como se perdeu, de como tentou seguir em frente e não conseguiu. De como teve crises, pesadelos, noites sem sono. Ela ouviu tudo, sem interromper, como quem ouve a história de outra vida. Eu não vim pedir nada, ele disse. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependi todos os dias. Eu acredito. Ela respondeu, mas isso não muda o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça. O problema é que naquele dia, você não só fugiu de mim, você me ensinou a não confiar mais em ninguém. Eu sei, eu tive que ser forte por fora, enquanto sangrava por dentro. Me perdoa, eu te perdoo, ela disse, mas isso não significa que eu queira voltar. Silêncio de novo. Você ama alguém? Ele perguntou. Eu amo a mulher que eu me tornei, e amo a paz que Deus me devolveu. E aquele homem da igreja? Talvez, mas não é sobre isso agora. Ela respirou fundo. Eu não sou mais quem você deixou no altar. Eu sei, ele sussurrou com lágrimas nos olhos. E é exatamente por isso que eu me apaixonei de novo. Ela engoliu seco. Mas agora, quem não está mais pronta sou eu. Eles saíram do café. Ele foi para um lado, ela para o outro. Ela não olhou para trás. E não chorou, porque pela primeira vez, a decisão foi dela, não por raiva, não por vingança, mas porque perdoar é libertar o outro e a si mesma. E naquele dia, ela fechou um ciclo, não com portas batendo, mas com um silêncio leve, de paz. Ela voltou para casa com o coração em paz, sem euforia, sem medo, sem dúvida, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o travesseiro limpo de mágoas. Acordou cedo no dia seguinte, fez café, leu um trecho do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sorriu sozinha, porque agora fazia sentido. Na igreja, sentou no banco de sempre. O homem do banco da frente chegou um pouco depois. Sentou, virou o rosto de leve e sorriu. Ela sorriu de volta. E dessa vez, havia algo diferente no olhar dela. Não era dor, nem defesa, era presença. Durante o louvor, ela se emocionou. Cantava baixinho, as mãos abertas, os olhos fechados. Quando a música terminou, ele se virou e disse, tem algo novo no seu olhar. Tem algo leve, né? Leve e forte. Ela não disse nada, mas a respiração dela dizia tudo. Nos cultos seguintes, começaram a conversar com mais frequência, sem pressa, sem ansiedade, sobre Deus, a vida, os medos. Ele ouvia mais do que falava. Ela ria com ele e se sentia segura. Não houve declarações, nem convites imediatos. Só o crescimento silencioso de algo que não tinha nome, mas já tinha raízes. Certa tarde, choveu muito. Ela estava saindo do trabalho quando o viu na calçada, molhado,
com um guarda-chuva quebrado. Ela riu. Ele riu também. Tá sem bênção aí, hein? Deus molhou até minha alma hoje. Ele respondeu. Ela entrou no carro. Fez sinal. Ele hesitou, mas entrou. No caminho, o silêncio não era desconfortável. Era confortável demais. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Claro. Você acredita em segunda chance? Ela olhou para frente, pensou e respondeu. Eu acredito em recomeços, que às vezes não envolvem voltar, mas seguir junto. Ele assentiu. Tô pronto para caminhar. Nem que seja devagar, desde que seja ao meu lado. Ela completou. Naquela noite em casa, ela escreveu. Nem todo amor começa com altar. Alguns começam no banco de trás da igreja e florescem com respeito. Ela ainda não sabia o que ia acontecer, mas sabia que dessa vez ela não estava se perdendo em alguém, estava se reencontrando. O tempo passou. Algumas semanas viraram meses, as feridas viraram cicatrizes, discretas mas visíveis, e o coração dela virou solo fértil. Ela e o homem do banco da frente continuaram se vendo, sem pressa, sem expectativa, mas com presença. Começaram a sair depois dos cultos, primeiro com o grupo da igreja. Depois, só os dois, caminhadas no parque, conversas longas, orações curtas e sinceras, e um dia, no meio de uma tarde simples, ele disse, eu não quero ser a resposta para tua dor, nem preencher o lugar de ninguém. Eu sei, ela respondeu, mas eu quero ser alguém que caminha ao teu lado, e eu quero caminhar também. Só não quero me perder de mim mesma no caminho. Ele segurou a mão dela, com calma, com reverência. E foi ali, sem grandes promessas, que o amor começou. Na igreja, todos notavam, os olhares, os sorrisos, o jeito como ele esperava ela sair antes de ir embora. Nada era escondido, mas tudo era respeitoso. Até o pastor comentou, Deus é detalhista nas reconstruções, filha. Ele não faz remendo, ele faz novo. Ela sorriu, sabia que era verdade. Num domingo, ela foi convidada a dar um testemunho. Ficou nervosa, mas subiu. Contou sua história, sem rancor, sem censura. Falou do dia em que foi deixada no altar, da dor, da vergonha, da oração muda. E depois, falou do reencontro consigo mesma, do processo, da fé que voltou no meio do silêncio. E quando eu achei que nunca mais ia amar, ela disse, Deus me mostrou que antes de amar alguém, eu precisava me amar e reconhecer o amor dele por mim. O resto veio como consequência. A igreja aplaudiu. Alguns choraram. Ele estava lá, no banco da frente, com os olhos cheios de admiração. Hoje, ela não usa mais o vestido branco daquele dia. Ele ficou guardado, não como lembrança de dor, mas como marco de recomeço. Ela ainda frequenta os mesmos cultos, a mesma igreja, mas agora senta na fileira da frente. E ao lado dela está quem nunca prometeu um altar, mas ofereceu presença quando o mundo parecia desabar. O homem que a deixou no altar nunca mais voltou. Pediu perdão, foi embora, mas deixou um espaço vago que não ficou vazio, porque Deus preencheu, com paz, com identidade, com amor real. Não o amor de filme, mas o amor que caminha, ora junto, chora junto, espera junto. E assim, ela recomeçou, sem véu, sem altar, sem plateia, mas com algo ainda mais bonito, a certeza de que quando Deus escreve, ele termina melhor do que qualquer plano que a gente teria feito.